função do segundo grau ou função quadrática. E nesse caminho que te leva até a universidade, existem alguns assuntos que são mais cobrados, naturalmente, do que outros. Mas o assunto função do segundo grau sempre foi um dos preferidos. Isso por todo o Brasil. Vamos lá, então? Dá uma olhada comigo. Imagine que você tem uma função assim. F de x igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. Esta função é chamada de função do segundo grau ou função quadrática. Qual o motivo? O maior expoente que o x tem vale 2, por isso do segundo grau. E da mesma forma, quadrática, quer dizer, elevado ao quadrado. Vamos ver quem é quem. Lembra você que o f de x pode ser trocado por y, tá? Então, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, ou f de x, tanto faz. Quem são a, b e c? A, b e c são chamados de coeficientes. O x é chamado de variável. Motivos óbvios, né, pessoal? É esse o valor que varia. Os outros três, a, b e c, para cada exercício serão constantes, certo? O que significa cada um deles? Bom, em primeiro lugar, o gráfico de uma função do segundo grau, ele é uma curva chamada de parábola. Aliás, uma curva bem famosa. Essa parábola, gente, ela pode ter a abertura para cima ou a abertura para baixo. O responsável por isso é o coeficiente do x ao quadrado, que eu estou chamando de a. Como é que funciona? Se o a for um número positivo, se for maior do que zero, a concavidade, a abertura, será para cima. Se o a for um número negativo, a concavidade, a abertura, será para baixo. Esta é a função do a, ok? O que mais? Nós temos o c. Mas para te mostrar o que significa o c e até mesmo o b, eu quero que você me acompanhe nesse exemplo. Vamos lá? Você tem uma parábola f de x ou y igual x ao quadrado menos 5x mais 6. Em primeiro lugar, essa parábola, gente, ela tem a concavidade para cima. Porque repare que quem está na frente do x ao quadrado, ou o coeficiente, o número que multiplica o x ao quadrado, vale 1. Se ele é mais 1, a concavidade é para cima. Mas como é que eu posso construir esse desenho que você está vendo aí? Eu posso construir de duas maneiras. Ou eu utilizo uma tabela. Então vamos lá. Eu monto uma tabela onde na primeira coluna eu vou colocar valores de x. Na segunda coluna eu vou colocar valores de y. Da onde eu tiro esses valores? Bom, os valores de x você vai atribuir, você vai chutar, digamos assim. Quais os valores que eu posso usar para o x? O que você quiser. E sabe por que isso? Porque o domínio de uma parábola, todos os reais. Domínio, professor, o que é isso mesmo? São os valores que o x pode assumir. Então você pode colocar os números que você quiser ali na coluna do x. Eu vou colocar aí para você 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Tudo bem? Você vai pegar esses números e vai substituir na função. Então pegue o 0. Coloca lá no lugar do x. 0x ao quadrado menos 5 vezes 0 mais 6. Se você fizer a continha, você vai achar que o y vale 6, ok? Então quando x vale 0, y vale 6. Agora coloque 1 no lugar do x. 1x ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 6. Faz a continha, o y vale 2. Vai preenchendo a tabela. Agora atenção para esses dois. Quando você colocar 2 no lugar do x, sabe o que vai acontecer? Vai zerar. Grave bem isso, hein? Colocou um número no lugar do x, zerou. Então quando x é 2, y, 0. Atenção porque com o y acontece o mesmo. Olha só. Quando o x vale 3, o y vale 0. Só substituir. Tá, pessoal? Esses dois números daqui a pouco eu vou te mostrar que são as raízes. E aí você substitui o 4, acha 2 para o y, e substitui o 5 para o x e acha 6 para o y. Tá aí a tua tabela montada. Beleza? Agora com essa tabela você consegue, marcando ponto a ponto, traçar o gráfico. No caso aí a concavidade é para cima. Observe nesse primeiro desenho que nós temos, pessoal, que olha onde o y cortou ali, o gráfico, olha para o y. O gráfico está cortando o eixo y no ponto 6. Professor, mas o ponto 6 não é o termo independente lá, o C? É verdade. Isso sempre acontece. É porque, pessoal, eu corto o eixo y quando x é 0. Se você zerar, colocar 0 no lugar do x, você vai achar um y igual a 6. Beleza? Agora, olhe
onde é que a parábola cortou o eixo x? Ela cortou o eixo x aonde? No número 2 e no número 3. Pessoal, que são as raízes. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar no tempo. Quando você estudou a equação do segundo grau, que se resolve pela fórmula de Bhaskara, lembra a fórmula? X igual menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo dividido por 2a. Se você pegar essa parábola, vai lá, y igual x ao quadrado menos 5x mais 6 e igualar a zero, você vai ter uma equação de segundo grau, não é verdade? Se você utilizar a fórmula de Bhaskara nessa equação, você vai encontrar que as raízes são os números 2 e 3. Ah, quer dizer então, Domingos, que as raízes são os números onde a parábola corta o eixo x? Exatamente. É por isso que são chamadas de raízes ou zeros. São os dois números, 2 e 3 são os números que quando você coloca no lugar do x, zeram a parábola. Legal? Atenção então, teu desenho tem pontos importantes. Como é que você sabe que a concavidade é para cima? Para onde você olha? Você olha para o sinal do A. Quem está multiplicando x ao quadrado. Como é que você descobriu as raízes? Claro, com a tabela você também descobriu. Mas por Bhaskara, igualando a zero a função, você também descobre. E por último, como é que eu sei que a parábola cortou o eixo y no ponto 6? Por quê? Porque o ponto 6 é o termo independente, aquele que não tem o x, é o valor do c. Entendeu o espírito da coisa? Quer ver mais um exemplo? Veja o próximo. Y igual, ou yf de x, não esqueça. Menos x ao quadrado mais 4x menos 3. Pessoal, essa parábola tem a concavidade para cima ou para baixo? Para baixo. Qual é o motivo? É que aquele que está multiplicando x ao quadrado, o a, vale menos 1. Então, repara aí, o a é menos 1, o b é 4, mais 4, e o c é menos 3. Então, a concavidade é para baixo porque o a é negativo. Legal? Mais uma vez, você pode construir o quê? Tabela. Olha lá de novo, gente. Você atribui valores para o x, agora eu vou começar do menos 1, tá? E você, substituindo aqueles valores lá na parábola, você vai descobrir os valores de y, da mesma forma. Vou ter a parábola, repare essa, concavidade para baixo. Olha onde é que ela cortou o eixo y. Olha ali. Aonde? No menos 3. Quem quer ser menos 3? O c, o termo independente. Onde é que ela cortou o eixo x? Aonde? Ela cortou nos números 1 e 3. Pessoal, quem são esses números? São as raízes. Lembra? Se você igualar y igual menos x ao quadrado mais 4x menos 3 igual a zero, você vai encontrar essas duas raízes. Ok? Beleza? Então, se tem essa parábola aí que passa no eixo y pelo menos 3, que passa no eixo x pelos números 1 e 3, que são as raízes, e que tem a concavidade para baixo. Certo? Sem problemas? Agora que você já sabe construir o gráfico de uma função que é uma parábola, nós podemos nos preocupar com outros pontos que essa parábola tem. Certo? Quer alguns exemplos? Imagine que nessa parábola que eu te mostrei por último, vamos repetir? Olha o desenho. Pessoal, repare que essa parábola ela tem um ponto mais alto, não tem? Esse ponto mais alto é chamado de vértice da parábola. E esse vértice da parábola é muito cobrado em vestibular. Qual o motivo? É que existe um capítulo da matemática que é chamado de máximos e mínimos. Na verdade, ele é mais estudado lá no ensino superior. Mas aqui no ensino médio, nós podemos pensar especificamente numa parábola. Veja, se a parábola tem a concavidade para baixo, o vértice é o ponto mais alto, também chamado de ponto de máximo ou ponto máximo. Tudo bem? Agora imagine uma parábola que tem a concavidade para cima. O vértice não vai ser o ponto mais baixo? E aí ele é chamado de quê? Ponto de mínimo ou ponto mínimo. Tudo bem? As aplicações, pessoal, são muitas. A gente pode usar para calcular a altura máxima de um projétil, tá? A gente pode usar para calcular a área máxima de um terreno, mas não só máximo. A gente pode usar para calcular mínimos também. Nós estamos falando do vértice, mas muitas vezes nos próprios vestibulares eles usam os termos ponto de máximo ou ponto de mínimo, ok? Então vamos pegar uma primeira situação. Imagine a parábola que tem a concavidade para cima. Embora ela tenha a concavidade para cima, ela vai ter um ponto de mínimo. Por quê? Porque tem um ponto mais baixo. Esse ponto mais baixo, que é chamado de vértice, atenção pessoal, por ser um ponto, ele tem um valor para x, que eu vou chamar de x do vértice, ou xv, e um valor para y, que é chamado de y do vértice, ou yv. É com esses dois valores que eu vou me preocupar agora. Como calcular os dois. Ok?
Me acompanhe? É o seguinte, para calcular o valor do x do vértice, existe uma fórmula, assim como para o y. E eu vou te mostrar depois que dá para calcular sem fórmula, dependendo da situação. Então veja só, para calcular o x do vértice, você vai usar o quê? xv igual menos b dividido por 2 vezes a. Ô Domingos, de onde é que vem o b e o a? Bom, você lembra qual era a nossa função do início da aula? f de x igual ax ao quadrado mais bx mais c, ok? Olha só, gente, o a, o b e o c são os coeficientes. Lembro, o a não pode ser zero, tá? Se for zero, daí a função não é do segundo grau, seria do primeiro. Mas pegue esses valores e use na fórmula menos b sobre 2a. Então, o que eu vou fazer? Eu pego esses valores b e a da expressão que te dá a parábola. Por exemplo, se você tem uma parábola que é y igual, aquela primeira, y igual x ao quadrado menos 5x mais 6, o a vale 1 e o b vale menos 5, o c vale 6. Agora, para a fórmula do x do vértice, o que eu faço? Eu pego o seguinte, eu pego o b, que é menos 5, e divido por 2 vezes o a, que é 1. Certo, gente? Se você fizer a continha, menos b menos 5 dividido por 2 vezes 1, você vai achar o quê? 2,5. Esse é o x do vértice. Tudo bem? Para você descobrir o y do vértice, o que você faz? Pega o valor do x do vértice, que é o 2,5, por exemplo, e substitui na função. Y igual x ao quadrado menos 5x mais 6. Se você substituir, você vai descobrir um valor para y. Correto? Um detalhe importante, gente. Eu posso descobrir esse valor de y através de uma outra fórmula, mas essa daí ela é descartável. Eu até vou te mostrar qual é, mas ela é descartável. Qual é a fórmula? O y do vértice, o yv, é igual menos, abre um parênteses, b ao quadrado menos 4ac, fecha parênteses, tudo dividido por 4a. Você vai falar, credo, professor, da onde que é esse número que está aí no numerador, menos b ao quadrado? Isso aí é o delta. Lembra do delta? Lembra quando você estudou a fórmula de Bhaskara? Pessoal, na fórmula de Bhaskara, dentro do radical, você tem o delta. O que é ele? b ao quadrado menos 4ac. Certo? Então, como é que eu posso resumir essa fórmula de y do vértice? Y do vértice é igual menos delta sobre 4a. Mas, gente, por favor, essa fórmula é descartável. Se você souber a fórmula do x do vértice, você faz assim. Você pega o x do vértice, substitui na função que você descobre quem? O y do vértice. Aí você não tem sofrimento. Combinado? Sem problemas? Quer dar uma olhadinha naquela segunda parábola? Então vamos lá, vamos ver aquela segunda parábola que eu te mostrei no primeiro bloco. Y igual menos x ao quadrado mais 4x menos 3. Quanto vale o a? Menos 1. Quanto vale o b? 4. Quanto vale o c? Menos 3. Use a fórmula do x do vértice. xv igual menos b, que fica menos 4, dividido por 2 vezes o a, que é menos 1. Menos 4 dividido por menos 2 dá 2, que é o x do vértice. Professor, mas eu estou enxergando uma coisa aqui, será que eu estou louco? Esse número 2 que você encontrou, eu estou vendo que é o número que está entre 1 e 3, que são as raízes. Não, você não está louco não. Gente, o x do vértice é a média aritmética. Como é que eu faço a média aritmética de dois números? Eu somo os dois e divido por 2, correto? Então veja só, as raízes são 1 e 3. Você soma 1 mais 3, que dá 4, e divide por 2, que dá 2. Domingos, mas é muito melhor achar desse jeito do que pela fórmula. Eu sei. É que às vezes, pessoal, não tem como você usar a média. Ué, como? Eu te dou um exemplo. Imagine uma parábola que não toca o eixo x. Se uma parábola não encosta no eixo x, eu não tenho como fazer média. Como é que eu vou fazer média aritmética de dois números que eu não tenho? Por isso que eu tenho que saber a fórmula do x do vértice. Não esqueça. xv igual menos b sobre 2a. Mas é claro que quando você tiver as raízes, aí você pode fazer média aritmética. Fica bem melhor, né? Com certeza. Entendido? Então vamos lá, vamos resumir. A fórmula do x do vértice é importantíssima, menos b sobre 2a. Achando o x do vértice, você vai pegar esse valor. Qual é o valor que eu achei? 2. Agora substitua esse valor 2 na função. Vamos lá, a função é y igual menos x ao quadrado mais 4x menos 3. Põe a 2 no lugar do x. Fica y igual menos 2 ao quadrado mais 4 vezes 2 menos 3. Faz a conta? Quanto dá o y? Dá 1. Então, quais são as coordenadas do vértice? O x do vértice é 2 e o y do vértice é 1. Agora olha o desenho. Repare como aquele ponto mais alto da parábola, de fato,
ele é o ponto máximo e tem para x 2 e para y 1. Legal? É assim que você descobre quem? O y do vértice e o x do vértice. Beleza, gente? Vamos fazer o seguinte, vamos resolver aqui um exercício para te mostrar qual é a aplicação disso. Me acompanha. Em uma partida de vôlei, um jogador deu um saque em que a bola atingiu uma altura h em metros, num tempo t em segundos. De acordo com a relação h de t igual a menos t ao quadrado mais 8t, letra A, em que instante a bola atingiu a altura máxima? Letra B, de quantos metros foi a altura máxima alcançada pela bola? Minha gente, h de t igual menos t ao quadrado mais 8t é uma parábola, certo? Por que eu sei que é uma parábola? Porque o h está fazendo o papel do y e o t está fazendo o papel do x. Então você podia escrever como f de x igual menos x ao quadrado mais 8x, sem problemas. Se você quisesse, poderia. Gente, essa parábola tem a concavidade para baixo, porque tem menos na frente do x ao quadrado. O a é negativo, tá? Menos no caso da frente do t ao quadrado, se você prefere. Se o a é negativo, a concavidade é para baixo. Me ajuda a encontrar as raízes. Então o que eu faço? Eu vou igualar a zero, beleza? Se você igualar a zero, você vai descobrir dois valores para t, ou para x, que são 0 e 8. Legal? Como é que eu descobri esses valores? Ou usando a fórmula de Bhaskara, ou colocando t em evidência. Gente, esses dois valores são as raízes. Agora faz o seguinte, dá uma olhada nesse desenho. Olha só. Eixo x e eixo y. O eixo x é o tempo, o eixo y é a altura. Repare que a parábola está saindo do zero, desenhada com cavidade para baixo e caindo no 8. Pessoal, 0 e 8 significam o tempo que a bola ficaria ali, desde o momento do saque até o momento que ela cai no chão ou alguém faz a recepção. Tá? Isso não foi citado. Mas a questão é a seguinte, a altura está sugerindo que eu saí do zero, ela fez o trajeto dela e caiu ao chão, voltou ao ponto de partida. Tá? Ou pelo menos a altura do sacador, vamos dizer assim. Mas o importante é o seguinte, vai lá no ponto mais alto. O ponto mais alto, agora desça até o eixo x. Pessoal, esse número que vocês encontraram no eixo x vale quanto? Qual é a média entre 0 e 8? 0 mais 8 dividido por 2, 4. Então, esse número 4 é o x do vértice. É o tempo que a bola demora para atingir a altura máxima. Então, você acaba de responder a letra A. Beleza? Agora, pega esse número que você achou 4, que seria o x do vértice, e substitua esse t, seria o t do vértice, então, lá na função. Vai lá. Então, você vai ter h de 4 igual menos 4 ao quadrado mais 8 vezes 4. Se você fizer essa conta, você vai descobrir o quê? Que a altura da bola, ou a altura máxima, é igual a 16 metros. Respondendo a letra B. Legal? Professor, eu podia ter usado as fórmulas? Podia. Mas nesse caso, pessoal, simplesmente com o desenho e com as raízes, eu consigo resolver a questão. Certo? Meus amigos, eu queria mais uma vez agradecer a presença de vocês, a paciência de vocês com a matemática, e nós nos encontraremos em breve para falar sobre geometria. Um grande abraço.